Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Vídeozão de domingo. E o vídeo de hoje é sobre a carteira do canal, o desempenho dela agora no mês de julho. E para quem viu o último vídeo, o último domingo, eu tinha falado que o vídeo desse domingo seria o do ranking de gestoras, o 3.0. Porém, como eu firmei o compromisso com vocês de voltar a trazer o desempenho da carteira do canal, os aportes que eu fiz esse mês para a carteira, e como acabou o mês agora, para fazer o voltar ao acompanhamento sempre no finalzinho do mês, início do mês seguinte. Próximo domingo trago sem falta o ranking de gestoras, até porque eu estava esperando sair um relatório agora no começo de agosto. Então, pessoal, para quem ainda não sabe, quem é novo no canal, eu comecei uma carteira pública aqui no canal, é a carteira que eu vou passar para minha filha, uma carteira que está no meu CPF, não está no CPF dela. Inclusive, eu até chegou discutindo, tive uma discussão num grupo de investidores sobre esse assunto, que alguns entendem como prudente criar a carteira já no nome do filho ou da filha, no CPF do filho, como tem alguns bancos que permitem você abrir conta para menores, né, até o própria corretora, se você tiver a conta no banco você consegue, para já ir fazendo educação financeira, o que eu acho muito válido, claro, mas a minha opinião, e eu mantenho essa opinião, e eu ainda não tive argumentos que me provassem ao contrário, que é o seguinte: primeiro, que o fato da carteira estar no meu nome, no nome da minha filha, não irá mudar a educação financeira, porque ela vai gerenciar a carteira a carteira que é dela, na hora que ela tiver idade, ela tem 8 anos hoje, na hora que ela tiver com a idade correta, que a gente considera uma idade satisfatória, digamos, para poder já mexer na carteira, usar os dividendos da carteira como mesada, por exemplo, ela vai mexer numa boa, vai mexer nessa carteira como se fosse dela, até porque você consegue fazer conta conjunta na corretora até para ela poder tirar o dinheiro para a conta do banco. Mas, pessoal, qual que é o meu foco nesse ponto de não deixar exclusivamente no CPF dela? Pessoal, eu tenho certeza, eu tenho 44 anos, vou fazer 45 agora em setembro, e eu lembro quando eu tinha 18 anos. Eu era meio inconsequente. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, tenho certeza que se você não tiver 18 anos ainda, ou você tem 18 anos ou é mais velho, tenho certeza que você sabe que um adolescente que acabou de virar adulto, ou melhor, continua sendo um adolescente, mas que ganhou a idade adulta, né? Já se tornou responsável criminalmente, inclusive, é, não tem muita maturidade. A gente sabe disso, não tem maturidade. E a partir do momento que a minha filha fizer 18 anos e se o valor, o banco e a corretora estiver no CPF dela exclusivamente, ela vai poder fazer o que ela quiser, eu querendo ou não, porque passa para o nome dela. Ela pode fazer o uso estando no CPF dela. E é claro, eu espero que durante essa minha jornada de pai com a minha esposa, durante esses próximos 10 anos, né, que é até ela ter os 18 anos, eu acredito que ela vai ser uma pessoa responsável. Mas a gente não sabe como vai ser. E mesmo sendo uma pessoa responsável, ainda está na fase ainda não é uma pessoa madura. Como uma pessoa, por exemplo, de 25 a 21, ou que seja 25 anos, ou alguma coisa desse gênero. Então a nossa decisão é deixar no meu CPF e assim que a gente entender que ela tem maturidade suficiente para assumir como dela, ela vai ser. E de fato, pessoal, a carteira continuando no meu CPF, de qualquer maneira vai ser dela, porque ela é minha única herdeira. Então, esse é o motivo principal da gente não ter feito no CPF dela. E eu não, claro, eu não tenho como falar, eu não sei como é que vai ser minha filha daqui a 10 anos, entendeu? Então, esse é o motivo. E aí, cada um, pessoal, tem o seu motivo para fazer para os filhos. Eu faço isso para mim e isso não é uma recomendação que você faça para o seu. Eu entendo que é mais seguro para mim, para minha esposa e para ela mesma, porque do jeito que eu montei essa carteira, e aí entra numa das premissas dessa carteira, que é o investimento de R$ 1.500 por mês, provavelmente, se tudo continuar correndo bem até ela ter 18 anos, essa carteira certamente vai ter mais de R$ 1 milhão. Então, eu sei que daqui 1 milhão, e quando eu falo R$ 1 milhão, pessoal, é no valor de hoje, tá?
Daqui a 10 anos, esse valor pode ser bem maior, só que com o poder de compra de R$ 1 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro para um adolescente que acabou de virar adulto. Né? Então, esse é o principal ponto de eu não ter colocado no CPF dela, tá? Então, só para fazer esse disclaimer aí. Então, e é uma carteira bem conservadora, embora eu tenha incluído Bitcoin nela nos últimos meses. Eu expliquei isso no vídeo passado. Eu estou fazendo compras de 3 vezes por semana de R$ 100 e vou fazer isso até o final do ano. Independente do preço que o Bitcoin tiver, estou colocando R$ 100, então, ou seja, R$ 300 por semana. Fora o investimento de 1.500, então R$ 300 por semana comprando Bitcoin para a carteira dela. E aí depois, no ano que vem, eu decido se eu vou manter como que eu vou fazer as compras. Mas o fato é, como a gente viu essa fragilidade, né, que a gente está vendo hoje, principalmente essa questão do tarifaço, questão de impostos, é prudente da minha parte ter uma exposição de Bitcoin na carteira dela, assim como a parte internacional, que eu também incluí depois, porque o início dessa carteira era fundo imobiliário, ação pagadora de dividenda e caixa. E aí eu incluí a parte de ativos internacionais e agora Bitcoin. Beleza, pessoal? Então, antes de entrar na carteira, eu queria mostrar um ponto que eu não quero falar de tarifaço, não quero falar nada sobre isso, eu quero falar sobre esse assunto aqui. Vocês viram nessa última semana que o Banco Central manteve a taxa a 15%, a taxa Selic a 15%. E o que isso significa? E o que isso dá de sinal para o mercado? Dá de sinal o seguinte: chegamos no teto. Então, existe uma chance dessa taxa ser mantida por algum tempo antes de começar a cair. Isso mostra dois sinais. Primeiro, que a inflação, a gente viu que ela começou a ser controlada de fato. A gente já viu 2 meses seguidos aí com a inflação a 0,2. Ainda estamos fora da meta, do centro da meta, mas a Selic alta lá do Campus Neto fazendo efeito agora. Lembrando sempre, pessoal, que a taxa Selic de hoje, ela não afeta a economia, a inflação de hoje, ela vai afetar a inflação daqui a 6 a 9 meses. Então a inflação que a gente está vendo caindo hoje é resultado de ações lá do Campus Neto lá no ano passado. E o que a gente está vendo a manutenção hoje é para segurar a inflação já para o ano que vem. Tá? Só que a gente já está vendo um movimento de não termos mais aumento, então já temos mais uma manutenção. E por que eu estou falando isso? Exatamente, pessoal, por causa desse gráfico aqui que eu plotei para vocês, que é a relação da taxa Selic com o Ibovespa. É claro que o que precifica a nossa bolsa são os juros futuros, mas os juros futuros eles estão diretamente relacionados com a nossa taxa de juros hoje. E o que a gente observa, pessoal? A gente observa que a gente pode estar nesse momento aqui, lá de 2014 a 2015, quando a taxa Selic ela se manteve alta durante um tempo e olha só o que aconteceu com a bolsa. Saiu de 43 mil para 115 mil. Então nós podemos estar num momento onde a taxa Selic ela vai se manter por um tempo alta, mas com viés já de queda, e começar a cair logo mais. Então, pessoal, o melhor momento de investimento é agora. Não é quando ela começar a cair. Eu só trouxe esse slide aqui para vocês só para alertá-los que nós estamos no melhor momento de investimento. Com certeza é melhor, inclusive, para quem é investidor de fundo imobiliário e também que gosta de ter um pouco de ação na carteira, de ter ação, é até melhor do que a gente teve em janeiro, dezembro. A gente está no melhor momento de investimento em renda variável, quando todo mundo está indo para renda fixa. Eu até fiz um vídeo no domingo passado sobre o Tesouro Renda Mais, o que tem de gente migrando para o Tesouro, e eu vejo o Tesouro como um baita do investimento. Mas eu vejo como muito mais potencial renda variável hoje. Só que é um movimento anti-manada, porque você vai contra a maré e provavelmente a gente está vendo a bolsa cair um pouco mais ainda. Mas, pessoal, se a gente imaginar que a história ela não se repete, mas ela rima, a gente está num momento que a gente pode estar vivenciando esse momento aqui de uma possível início de queda de taxa de juros logo ali na frente e a bolsa disparar e aí sim chegar nos 300 mil pontos, como é o que se prevê
nesse próximo movimento de alta. Então, e claro, eu não estou, e aqui eu estou falando para você começar, se você não se posicionar, se posicionar, mas claro, tudo dentro do seu gerenciamento de risco, sabendo o quanto que você tolera de ver o seu patrimônio caindo ou não. Inclusive, até naquele vídeo eu falei do Renda Mais, né, que a moça perdeu, quer dizer, perdeu, né? Ela viu o patrimônio dela ser de 99 para 96 por causa da marcação a mercado dos do título do Tesouro. Beleza, pessoal? Então, agora que já fiz essa introdução um pouco mais longa, vamos para a carteira. A carteira hoje, ela está com valor aplicado aí de 44 mil, patrimônio um pouco menor, exatamente por causa de queda, né? A gente teve, assim, eu não me preocupo nisso no curto prazo. Como vocês podem ver, é uma carteira que começou lá em abril de 23, a premissa dela é sempre colocando 1.500 e agora eu estou colocando um pouquinho mais porque de dinheiro novo é sempre 1.500. Agora tem os dividendos, né? A gente já tem dividendos nessa carteira, ela já está gerando mais de R$ 100 por mês de dividendo, o que é muito bacana, uma carteira de praticamente 2 anos. Se a gente for pensando que ela vai ter mais 10 anos de investimento, é bastante coisa, né? E a carteira, ela é assim, né? É praticamente uma curva J, né? Ela vem, daqui a pouco ela começa a ter exponencial. Então aqui o investimento dela hoje, basicamente 48% em fundo imobiliário, 26% em ações, no quase 10% em ativos internacionais, diretamente lá nos Estados Unidos, via Nomad, corretora Nomad. Tem parte de renda fixa, que é o fundo Trend, lá da Rico, e alocação em criptomoedas, Bitcoin hoje 7,56. Então aqui, pessoal, os aportes, né? E aqui teve um pouco mais de aporte por causa dos aportes mensais de Bitcoin, de 100, 300 reais por mês. Então tá fugindo um pouco da regra dos 1.500. Agora, eu quero até deixar fora, é que eu não consigo deixar fora da carteira porque é dela. Mas é só para vocês entenderem que de dinheiro para investimento em fundo imobiliário, ação e investimento internacional e a parte de renda fixa é os 1.500 mais os dividendos. E Bitcoin é só esse ano que eu pretendo fazer, depois eu vejo se eu vou fazer mais, ou entrar dentro dos 1.500 também, ou usar os dividendos dessa carteira só para comprar Bitcoin. É uma sugestão também. Então, alocações hoje em ações Taesa, Transmissão Paulista, né, Ex-Energia, Caixa Seguridade, SLC Agrícola, BB Seguridade, Banco do Brasil, Itaúsa e Soja 3 Boa Safra. Essa aqui é a carteira hoje dentro, o que é uma das premissas também, nenhum dos ativos passar de 10% do total. Então a gente tem aqui todos muito próximos, né? O máximo aqui é Banco do Brasil, porque foi o investimento desse mês de ações. Fundos imobiliários, aqui eu tenho. Ele mistura aqui tanto as corretoras também fazem isso, mistura o que é FIINFRA com FIAGRO, né? Mas aqui eu tenho só fundo imobiliário e FIINFRA, KNSC, TEP11, HGRU, BTLG, HGCR, ALZR, HGLG, IRDM, Juro 11, CDI e KNCR. Inclusive o KNCR eu peguei num preço muito bom. Vai vir emissão logo logo aí. Vejam que hoje o maior é a HGRU, porque eu participei da emissão dele, então ele ficou um pouco maior de peso, mas mesmo assim longe dos 10% de participação geral, né? Mas ele tem 14% dentro de fundo imobiliário. Em ações internacionais, ativos internacionais, 4 ETFs, VNQ, que é o ETF que segue os REITs, o VO que segue o S&P 500, o TFLO que é uma renda fixa, que é praticamente um caixa hoje lá, e o fundo que é o NOBL, que investe nas pagadoras de dividendos lá nos Estados Unidos. Então aqui, além de tudo, eu tenho dividendo em dólar também nessa carteira. Fundo, a renda fixa, que é o Trend DI, e criptomoeda, basicamente Bitcoin hoje investido. Veja que o PM hoje está em 607 mil de criptomoeda. Então essa é a carteira hoje, vamos ver os que eu fiz de investimentos esse mês. E aqui, pessoal, veja o Bitcoin, muitas compras, né? E eu acabei que eu não lancei todos os dias que eu comprei, eu somei, fiz alguns lançamentos, né, Acabei que o preço ele muda um pouquinho, porque não foi todas as vezes, senão eu ia ficar lançando 3 vezes por semana e enche o saco. Então eu juntei os investimentos. Esse mês foi investimento de Banco do Brasil e HGCR foram os investimentos desse mês na carteira do canal, tá? Que os investimentos são feitos pela Rico e as compras pela Bitbank, né, que era a antiga Biscoint. E de proventos, que temos nesse mês de proventos, já recebido 58, na verdade previsto 58,
Não sei por que que ele não atualizou aqui. Porque eu já teve recebimento de proventos esse mês. Estou com uma média mensal aí de R$ 171, que é bastante. Já recebi quase 4.800 durante o... Deixa eu ver o negócio aqui. Ainda não está aparecendo aqui os proventos de julho. Ah, não, minto, né, pessoal? A gente já, não, na verdade é julho. Aqui foi, ó, na verdade isso aqui já é previsto provavelmente para agosto. Aqui, julho, ó, foram recebidos R$ 241. Agora eu entendi o que aconteceu. R$ 241 em julho. Aqui ele tá colocando, mas eu não sei por que que ele tá marcando julho aqui, sendo que acho que já ele não atualizou para agosto ainda. Mas aqui em julho recebido R$ 241 e também tem dividendos em dólar, né? Ó, já está recebendo US$ 2, 1,67, 1,71, já alguma coisinha de dólar aí. Imagina você já recebendo dividendos em dólar. Então é a carteira do canal hoje. O que eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, não copiem, porque aqui são premissas que eu adotei para mim. É... Por exemplo, um motivo que eu peço para vocês não copiarem a carteira movimentações. Vocês estão vendo esse vídeo agora no domingo, dia 3 de agosto, e as compras que eu fiz foram dia 11 de julho. Então já passou muito tempo, os preços mudaram, a realidade era outra, o custo de oportunidade era outro. Então não copiem, tá, pessoal? Use apenas como inspiração e que dá para fazer com qualquer valor montar uma carteira. Claro que quanto menos valor, menos vai ser mais difícil chegar no montante sem você. Você vai precisar de mais tempo. Então, se você for novo, comece, cara. Comece porque o tempo é seu aliado. Tá bom, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.